Hoje nós vamos conversar sobre os sinais que começam a surgir para você quando você entra num processo de expansão de consciência, de autoconhecimento, né? E começa a ter aquela certeza que tá indo na direção certa. Então esse vídeo é para você e eu tenho certeza que você vai amar assistir ele até o final. Vem comigo! Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fernanda Fedrigo e se você é nova ou novo por aqui, já se inscreve no canal. Vamos ter vídeo agora novo toda semana, toda segunda e às quintas-feiras para você. Então não perca, já ativa o sininho aí do YouTube para ele sempre te lembrar quando vai ter os novos vídeos, né? Quando você também compartilha aí os vídeos, indica para outras pessoas, a ferramenta entende que mais pessoas gostam do vídeo também, indica para mais pessoas. Então, vamos ativar essa energia do amor e da positividade em nossa vida cada vez mais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais que você começa a ter quando você entra num processo de expansão de consciência, de autoconhecimento, né? A gente muitas vezes passa por esses questionamentos ao longo da nossa vida. E hoje eu trouxe 5 sinais para você começa a despertar esse autoconhecimento em você. E se você já estiver passando ou já passou por uma dessas 5 fases que eu vou citar aqui, eu tenho certeza que você vai amar assistir esse vídeo até o final. Então vamos lá, né, sem mais delongas, para o primeiro que eu coloquei aqui na lista. Quando você começa a se questionar, fazer perguntas para o universo, né? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Qual é a mensagem de aprendizado, de evolução que eu preciso ter em minha vida? Quando a gente começa a ativar essas perguntas em nós, a gente começa a perceber muito mais as nossas ações, o meio de convívio das pessoas que a gente tem, né? A forma com que a gente quer ser lembrado, quer ser recordado, deixar uma mensagem, a nossa marca registrada no mundo de alguma maneira, né? De você passou por aqui, deixou a evolução, aprendeu, transmitiu o amor através da sua mensagem. Então a gente entra muito nessa parte de nosso autodescobrimento, fazer o que eu vim fazer aqui na Terra, qual o que me deixa mais feliz. E quando a gente entra nesse autodescobrimento, a gente começa a perceber os tipos de pessoas, tipos de convívio, tipos de assunto, né, que mais nos rodeia, as pessoas com quem elas conversam. E aí você também começa a ter aquele filtro dos tipos de programas de TV do que você assiste. Será realmente necessário essas notícias que eu estou assistindo, tá me trazendo alguma positividade ou não? Tá me trazendo informações de conhecimento, de valor, aumentando a minha capacidade de autoconhecimento ou não? Se não está fazendo isso, você já começa a criar um filtro automaticamente e eliminar esse tipo de programas de TV que não te traz bem, não te agrega, programas de fofoca, você tira. Enfim, programas, novelas, né, seriados, ou que traz muita briga, discussão, que não traz aprendizado nenhum. Você começa a ter esse filtro de não querer se alimentar mais de tipo dessas coisas, de achar que isso não é necessário para mim, isso não vai trazer nenhuma serventia ao meu autodesenvolvimento, né, ao meu aprendizado. Então por que eu tenho que assistir isso? Por que eu tenho que me alimentar disso? Por que eu tenho que ver esse tipo de notícia? Não é simplesmente a gente ignorar, mas é simplesmente de escolher o que eu quero a partir de hoje, o que eu quero viver, o que eu quero presenciar, o que eu quero desfrutar na minha vida. Só depende da gente fazer as escolhas certas, né? E ver o mundo à nossa volta de uma perspectiva diferente. A mesma coisa acontece com as pessoas à nossa volta. A gente começa a ter essa avaliação do que está acontecendo, né? Tem até uma frase do filme do Matrix que o Morfeu ele fala que todo mundo vai passar por uma situação dessa em alguma fase da vida. A frase é: cedo ou tarde você vai aprender, né? Assim como eu aprendi, no caso Morfeu,
que existe uma diferença entre você conhecer o caminho e você trilhar o caminho. Eu posso te mostrar a porta, mas você tem que atravessar. E essa frase que traz no filme Matrix é pra gente realmente fazer uma autoanálise, porque conhecer o caminho não é vivenciar. Então, quando você começa a vivenciar esse autodescobrimento, essa evolução, essa expansão de consciência, você quer cada vez mais estar imersa com esse tipo de conteúdo, com o seu crescimento e expandir isso de uma forma que você possa trazer para outras pessoas. Dica número 2, de quando você está nesse processo de expansão de consciência, você começa a entender que você cria a sua realidade. O seu dia a dia é o reflexo, é o tipo de padrão de pensamentos e sentimentos que você tem todos os dias. A gente começa a entender que nós somos os co-criadores da nossa realidade junto com o Criador. Que toda a nossa vibração, a nossa energia, tudo que você se mantém vibrando dentro de você é o que você vai vivenciar no dia a dia, né? Então, observar que a vida que você tem hoje foi referente aos tipos de padrões e pensamentos que você teve no passado. E a vida que você vai ter daqui pra frente é o tipo de padrões de pensamentos que você cultiva neste momento, agora. Então, você entra numa consciência de que só depende de você mudar a situação, depende de você fazer acontecer aquilo que você quer, mudando a sua energia, vendo o lado positivo. Por mais que alguma situação seja desafiadora para você naquele determinado momento, você se mantém ali conectado e pensar: por que isso está acontecendo comigo? É um aprendizado? O que eu preciso aprender com isso? O que isso vai me trazer de bagagem, de experiência para minha vida? E não só ver o lado negativo de tudo, né? Também você começa a avaliar as pessoas que você convive. Você já ouviu de alguma pessoa do seu ambiente de trabalho, da sua família, enfim, aquela pessoa que só tem um papo com você, por exemplo? Hoje tá muito frio, né? Nossa, eu detesto o frio porque eu tenho que colocar muito agasalho, eu tenho que sair com muita roupa pesada. Ou a pessoa, quando está calor, ela vem falar pra você: nossa, que calor hoje, né? Eu não consigo caminhar nesse calor sem passar mal, sem me sentir com mal-estar, né? Aquela pessoa, de toda a situação que ela vive, ela te traz um ponto negativo, sabe? Aquela pessoa que sempre está remetendo ali em meios de fofoca, em meios de intriga, em meio de briga, falando mal dos outros por trás, falando de você mesmo para outras pessoas. Então, se hoje você está dentro desse convívio, né? Quando você entra num processo de autoconhecimento, de expansão da consciência, o que mais você quer é se livrar disso, é sair dessa mentalidade da Matrix, como a gente diz, né? De querer crescer, expandir, querer conviver com pessoas que querem os mesmos objetivos que você, de crescer, de evoluir, de trazer o seu melhor para o mundo e não ficar ali no meio de, energeticamente falando, de medo, insegurança, briga, intriga. Não é verdade? Tem uma frase muito conhecida, né, que diz: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, assim, faça essa autoanálise de você. Realmente, quais são as 5 pessoas que você mais convive? Essas pessoas, elas te elevam sua energia, elas te ajudam a enxergar o ponto positivo? Ou essas pessoas é você que fica o tempo todo tentando ajudar e as pessoas só trazem problemas para você, só reclama, só traz discussão, só tristeza? Então faça essa autoanálise. Eu preciso realmente estar nesse grupo agora? Ou eu posso simplesmente ignorar, né? Não julgar a opinião delas. Se elas têm uma opinião diferente da minha, eu posso expor a minha opinião, mas eu não posso impor como verdade para outra pessoa, porque cada um vai ter um momento, uma fase que vai ter esse autodescobrimento de si, né? E tá tudo bem se a pessoa não concorda com você. A gente não deve obrigar a pessoa a compartilhar e entender a mesma opinião que a gente. Mas também você não é obrigado de estar nesse convívio com essas pessoas, o tempo todo se alimentando de papos de baixa vibração, que te deixa para baixo, que deixa chateado, deixa triste, de desmerecimento, de problemas, de dúvidas, de medo.
Então, quando a gente está na nossa expansão de crescimento, a gente realmente quer ficar longe desse tipo de pessoas que não vai nos agregar nada e ainda vai sugar a nossa energia, né, para a gente se manter em alta vibração. Número 3. Você entende a sua autorresponsabilidade por tudo que existe e definitivamente sai da situação de vitimismo do mundo, da sociedade, dos problemas e da vida. Quando a gente está nessa expansão de consciência, de auto se conhecer, de querer mais, ir mais profundo e além, né, da nossa origem, de quem somos nós, a gente realmente para com esse vitimismo de achar que todos os problemas que nós temos no dia a dia, por exemplo, na nossa vida, é por culpa de alguém, é por culpa de outra pessoa, né? Toda situação ou atitudes que hoje está criando o seu dia, toda a sua atitude de amanhã está criando o seu dia para o futuro, né? Então a gente tem que ter essa autorresponsabilidade de saber que todas as consequências que acontecem são de nossa responsabilidade. Se tem alguma coisa que está acontecendo com você, alguma situação que você está passando que não está do seu agrado hoje, é uma ação que você precisa se autoanalisar. O que eu preciso mudar em mim para que o meu reflexo no exterior, né, o que eu preciso mudar internamente em mim para que isso reflita no meu externo e mude e traga uma situação diferente para mim. O que eu preciso mudar em mim? Como a gente para de achar que o problema nosso está no governo porque não está de acordo com as nossas expectativas, quando a gente para de esperar atitudes do nosso emprego, do nosso relacionamento, da nossa família, do nosso ciclo social de amigos, a gente vê que tudo depende somente da gente para mudar e para fazer acontecer aquilo que realmente a gente quer, né? Então a gente cria-se autorresponsabilidade de achar, sim, eu crio a minha realidade, eu faço as coisas da melhor maneira, eu posso fazer isso, eu vou realizar os meus sonhos, não tem nada que hoje me impeça de realizar os meus sonhos. Então você para de achar que se o governo for diferente, a sua vida vai mudar, que se o seu relacionamento for dessa maneira que você quer, a sua vida vai se transformar. Se você tiver a quantidade de dinheiro que você deseja, tudo vai ser diferente. Não vai, só vai ser alguma coisa agregada ou diferente do que você já tem hoje. Mas quando você tem a autorresponsabilidade de falar sim, isso aconteceu, isso é ruim, talvez não é o que eu gosto, mas eu posso transformar esse algo negativo em algo positivo. E sim, eu tenho todas as atividades e situações positivas na minha vida, porque eu sou merecedora, eu crio a minha realidade junto com o Criador, eu sou uma co-criadora consciente, né? Eu desejo expandir a minha mente, eu desejo me autodescobrir, eu desejo viver da minha missão de vida, eu desejo ser alguém melhor para minha família, ser alguém melhor para minha sociedade, ser alguém melhor para o meu país. Então a gente cria essa autorresponsabilidade de saber que tudo só depende de nós mesmos para fazer a diferença. Se você estiver passando por essa fase de autoconhecimento, né? Deixa aqui nos comentários que vou amar receber a sua mensagem e também a gente vai compartilhando as experiências que cada um vai vivendo. Número 4 da nossa lista, você começa a tratar com muito mais respeito e amor à natureza e ver a importância dela com cada detalhe na nossa vida. Ver que os animais são seres divinos, assim como tudo que existe no universo, não é verdade? Eles também estão, cada coisa que existe no mundo, no universo, na criação divina, tem o seu processo de evolução, está passando por o seu processo de evolução. As plantas, os animais, os seres marinhos, todos eles têm a sua consciência conforme o seu processo de evolução, assim como nós também já tivemos, né? Então, a gente tem que saber respeitar isso com amor, respeitar a natureza, respeitar os animais. Eles têm sentimentos, né? Os animais têm sentimentos assim como nós também. Então, quando a gente passa a enxergar o animal como um ser divino, um ser do Criador que está aqui para muitas vezes nos trazer alegria, trazer ensinamentos e própria evolução deles também junto a nós,
é uma forma da gente devolver ao Criador, devolver ao planeta Terra, devolver ao universo todo o nosso amor, o nosso respeito, a nossa divindade que existe dentro de nós a outros seres vivos. A gente passa a cuidar desses animais, a gente passa a cuidar muito mais da natureza, a gente quer fazer parte da evolução da consciência de cada ser vivo, Então é muito importante isso, porque por mais que você pare e pense, mas eu nunca maltratei um animal, ou eu sempre tive na natureza, a gente tem um olhar diferente. Eu acho que quando você se sente fazendo parte do todo, se sente que está tudo conectado, que nós dependemos sim da natureza para ter um bem-estar maior, como elas precisam da gente para ter alimento, para ter convivência, para expandir a consciência delas no nível que elas estão. A mesma coisa os animais, eles convivem com a gente, traz alegria, traz o alimento, traz o amor que vem se expressar através deles, que a gente também evolui e ajuda eles a evoluir. Então a gente se sente realmente fazendo parte de um todo, se integra, Falando, eu preciso viver e aprender a respeitar todos os seres vivos, independente de qualquer coisa, como um ser divino, um ser sagrado, assim como nós somos. E o quinto da lista que eu vou trazer para vocês hoje, você começa a buscar a fazer algo que você tem paixão, uma profissão que te motive ali mesmo, que você tem amor, sentimento. A gente começa a parar de sair no sentido de viver somente na Matrix, sabe? Você tem que levantar, ir pro trabalho, trabalhar 8 horas diárias, voltar de segunda a sexta-feira, enfim, eu acho que você sai daquele processo automático de que robotizado, que nós não somos máquinas, Nós viemos sim para esse mundo para expandir a nossa consciência, para viver realmente nosso propósito, viver e ser o nosso melhor na Terra, de deixar colher e deixar frutos, para as próximas gerações. Então você começa a sentir muito forte dentro de você que você precisa viver e buscar a sua paixão, porque somos únicos, não é verdade? Então quando você entra nesse processo de expansão de consciência, você sente muito forte viver da sua paixão, viver algo que você realmente ame, trabalhar com algo que você realmente ame, que você se sinta feliz, satisfeito, contribuindo com outras pessoas, Porque quando a gente está preso muitas vezes na Matrix, ou trabalha por dinheiro ou por necessidade, a gente se sente infeliz. A gente acaba entrando num fluxo energético muito negativo de achar que eu tô aqui nesse lugar porque eu trabalho pelo dinheiro, e aí você já acorda com sua baixa energia, já vai murmurando, reclamando pro trabalho, de saco cheio, pega aquela condução às vezes muito cheia, demorada, trabalha longe, enfim, são várias consequências que você vai trazendo para o seu campo energético que te deixa muito para baixo, que te deixa cada vez mais afastado do seu propósito. Então você tem que procurar nesse momento estar na sua expansão de consciência, de querer aprender, evoluir, ao que fazer as perguntas para você, o que realmente me deixa feliz, o que me traz felicidade, qual é a mensagem que eu quero deixar hoje para as próximas 2 ou 3 ou 4 gerações para frente da minha, como eu quero ser lembrada. Então tudo isso você vai trazer de uma forma diferente, que é somente sua, por mais que sejam muitas pessoas fazendo a mesma coisa. A gente acaba entendendo que a gente tem um propósito muito maior do que somente vir aqui, nascer, crescer, estudar, ir para a escola, depois trabalhar, casar, ter filhos, envelhecer e morrer. A gente tem um propósito muito maior da nossa evolução, da nossa alma, do nosso bem-estar, do nosso ser interior e divino que é eterno, para sempre. Então, se você já passou por algum desses processos de questionamento, de busca, de cada vez mais, de auto se conhecer, você está no caminho certo. Então comente aqui pra mim, o que você também já tenha passado, tem outros processos também que talvez eu não tenha citado aqui, cita pra mim qual foi um processo que mais te despertou, te deu aquela alerta, que falou, opa, eu acho que eu tô crescendo, eu tô evoluindo, eu tô expandindo a minha consciência e conseguindo levar o meu melhor hoje para o mundo. Deixa aqui o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!